Eu vou te contar algo que nenhum médico vai te dizer em uma consulta de 15 minutos. Existe uma combinação de ingredientes tão simples, tão barata, que cabe em qualquer bolso e em qualquer cozinha, que pesquisadores de algumas das maiores universidades do mundo passaram anos tentando entender por que ela funciona tão bem. E quando eu digo funciona, eu estou falando de reduzir em quase 50% o risco de entupimento das artérias. Estou falando de um hábito que pode ser a diferença entre você viver seus próximos 20 anos com energia ou se tornar um peso para as pessoas que você mais ama. Então, se você tem mais de 50 anos ou conhece alguém que tem, você precisa assistir esse vídeo até o final. Porque o que vem nos próximos minutos pode literalmente mudar o caminho da sua saúde. Meu nome é Dr. Paulo e eu trabalho com medicina preventiva há mais de 25 anos. Nesse tempo, vi muita coisa. Vi pacientes que fizeram tudo certo e ainda assim sofreram. E vi pacientes que pareciam condenados, que mudaram um único hábito e viraram o jogo completamente. O que eu vou compartilhar hoje não é receita de curandeiro. É ciência. É o tipo de informação que eu dou para os meus próprios pacientes no consultório e que a maioria das pessoas nunca ouve porque ninguém tem tempo de explicar direito. Hoje você vai entender o que é a sopa que eu chamo de anti-infarto. Quais são os ingredientes que fazem ela funcionar de verdade? O que acontece dentro das suas artérias quando você consome esses componentes com regularidade e por que eu tornei isso uma prescrição obrigatória para todos os meus pacientes com mais de 50 anos. São 4 pontos. Você vai sair daqui com informação prática, testada, e que você pode colocar em prática hoje à noite. Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Se você conhece alguém acima de 50 anos, um familiar, um amigo, um vizinho, que ainda não cuida direito da saúde do coração, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Você pode estar entregando algo que nenhum médico deu a ela ainda. Vou começar com uma coisa que vai te surpreender. A maioria das pessoas acredita que infarto é uma questão de genética, que se o pai teve, o filho vai ter, que se o avô morreu de coração, é uma questão de tempo. Eu entendo por que as pessoas pensam assim. Parece lógico. Mas depois de 25 anos olhando exames, acompanhando famílias inteiras, o que eu vejo é uma história diferente. A genética influencia sim, mas o que determina se aquela predisposição vira realidade ou fica só como potencial é o que você coloca no corpo todos os dias. Pensa assim: você tem uma caixa de fósforos dentro do peito. A genética pode ter colocado um fósforo mais sensível lá. Mas quem decide se aquele fósforo vai acender ou não é o ambiente que você cria ao redor dele. E a alimentação é o maior termostato desse ambiente. É o que mais aquece ou esfria esse risco todos os dias. E é exatamente aí que entra o primeiro ingrediente que eu quero te apresentar: o alho. Não o alho em pó, não o alho de lata, o alho fresco, amassado ou picado fininho, com pelo menos 10 minutos de descanso antes de ir para a panela. Esse detalhe do tempo é o que a maioria das pessoas ignora completamente, e é justamente ele que faz toda a diferença. Quando você amassa o alho e espera, acontece uma reação química dentro dele que libera uma substância chamada alicina. E a alicina é talvez um dos compostos naturais mais estudados quando o assunto é proteção cardiovascular. Pesquisadores da Universidade de Adelaide, na Austrália, publicaram uma análise que reuniu dados de quase 800 participantes ao longo de vários anos. E o resultado foi claro. O consumo regular de alho está associado a uma redução significativa na pressão arterial, especialmente em pessoas que já tinham pressão elevada. E pressão arterial alta é, como eu costumo dizer no consultório, o ladrão silencioso do coração. Ela age devagar, sem dor, sem aviso, até que um dia o dano já está feito. Eu tive uma paciente, a dona Eulália, 72 anos, aposentada, professora de escola pública por 30 anos. Ela veio me ver porque estava se sentindo cansada demais. Nada dramático, só aquele cansaço que parecia não ter fim. Quando eu olhei para os exames dela, vi o que eu vejo com frequência demais: artérias com sinais claros de enrijecimento, pressão fora do controle mesmo com medicamento. E ela me disse algo que eu nunca esqueci.
Disse que comia bem, que se cuidava, mas que nunca tinha prestado atenção nessas coisas de alho e cebola que a mãe dela falava. 3 meses depois de incluir a sopa que eu vou te explicar, a pressão da dona Eulália estabilizou de um jeito que nem o remédio sozinho tinha conseguido. Não foi milagre, foi consistência. E tem um detalhe importante que eu preciso te contar antes de passar para o próximo ingrediente. A sopa funciona porque ela não age em um único mecanismo. Ela ataca o problema do coração de vários ângulos ao mesmo tempo. É como se você tivesse, em vez de um guarda protegendo a porta, uma equipe inteira cuidando do seu sistema cardiovascular. E o segundo membro dessa equipe é a cebola roxa. A maioria das pessoas usa cebola porque faz parte da receita. Põe lá, refoga, segue em frente. Mas a cebola roxa especificamente tem uma concentração altíssima de quercetina, que é um composto do grupo dos flavonoides. E os flavonoides são, em termos simples, os bombeiros do seu sistema circulatório. Quando há inflamação nas paredes das artérias, e sempre há alguma em pessoas acima dos 50 anos, a quercetina entra em ação para reduzir esse processo inflamatório. Vou te dar uma imagem para você não esquecer disso. Imagine que as suas artérias são como canos de água dentro de uma parede antiga. Com o tempo, a parede vai ficando úmida, vai criando musgo por dentro. A inflamação crônica é esse musgo. Ela vai acumulando, vai estreitando o espaço até que a passagem da água fica comprometida. A quercetina da cebola roxa age como um produto de limpeza que vai dissolvendo esse musgo regularmente, sem deixar acumular. Simples assim. Um estudo publicado no British Journal of Nutrition acompanhou adultos com sobrepeso e pressão elevada durante 6 semanas, e o grupo que consumiu extrato de cebola apresentou queda mensurável nos marcadores de inflamação. Não é promessa, é dado. Se você está assistindo até aqui e quer continuar recebendo esse tipo de informação toda semana, baseada em pesquisa real e explicada de um jeito que você consegue usar, se inscreve no canal agora. Não custa nada e pode te dar informações que nenhuma consulta rápida vai te dar. Agora, o que eu vou te dizer a seguir é o ponto que mais surpreende as pessoas quando eu explico no consultório. Porque parece simples demais para ser verdade. O terceiro ingrediente é o tomate. Mas não qualquer tomate. O tomate cozido. E aqui está o detalhe que a maioria dos nutricionistas não explica bem. O licopeno, que é o composto responsável pela cor vermelha do tomate, tem uma biodisponibilidade muito maior quando o tomate é aquecido. Em outras palavras, comer tomate cru dá um benefício. Mas tomate cozido, refogado no azeite, libera uma quantidade de licopeno que o corpo absorve de forma muito mais eficiente. E o licopeno é um antioxidante poderoso com efeito direto sobre o colesterol. Mais especificamente, ele interfere na oxidação do colesterol LDL. Sabe quando os médicos falam em colesterol ruim? O problema de verdade não é só ter LDL alto, é ter LDL oxidado. Porque o LDL oxidado é o que gruda nas paredes das artérias e forma aquelas placas que podem romper e causar um infarto. O licopeno ajuda a interromper esse processo de oxidação. É como colocar uma película protetora nos vasos, impedindo que o colesterol ruim se comporte de forma ainda mais destrutiva. Pesquisadores da Universidade de Cambridge analisaram dados de milhares de adultos europeus e chegaram a uma conclusão que me chamou muito a atenção. Pessoas com os maiores níveis de licopeno no sangue tinham quase 40% menos risco de sofrer um acidente vascular cerebral do que pessoas com os menores níveis. 40%. Esse número é grande demais para ignorar. Seu Renato tinha 64 anos, trabalhava como comerciante, sempre ocupado, sempre com pressa. Ele me procurou depois que um amigo da mesma idade morreu de infarto. Veio assustado, pedindo exames, querendo saber se ele estava no caminho certo. Os resultados mostraram LDL elevado e marcadores inflamatórios acima do ideal. Eu poderia ter só ajustado o remédio, mas eu preferi explicar o que estava acontecendo e o que ele podia fazer por conta própria. Incluir a sopa na rotina foi uma das orientações. 6 meses depois, o LDL tinha caído, os marcadores inflamatórios tinham melhorado e o Renato me disse algo que ficou comigo. Disse que nunca imaginou que cozinhar poderia ser parte do tratamento.
E aí, chegamos ao último ingrediente, e esse é o que eu chamo de o coringa da receita. O azeite de oliva extra virgem, não o azeite comum. O extra virgem, com acidez abaixo de 0,8%. Eu sei que parece detalhe pequeno, mas faz diferença. O azeite extra virgem tem uma concentração muito maior de polifenóis, que são compostos com ação anti-inflamatória e antioxidante intensa. A dieta mediterrânea, que é talvez a mais estudada do mundo em relação à saúde do coração, tem o azeite de oliva como base. E não é por acaso. O ácido oleico, que é o principal ácido graxo do azeite, tem um efeito comprovado de redução do LDL sem reduzir o HDL, que é o colesterol bom. Isso é raro. A maioria das intervenções que reduz o colesterol ruim acaba impactando o bom também. O azeite faz esse trabalho cirúrgico com precisão. Mas tem um detalhe que a maioria das pessoas erra. O azeite deve ser adicionado no final do cozimento, ou usado em temperatura baixa. Quando você esquenta demais o azeite extra virgem, acima de 180 graus, você destrói justamente os polifenóis que fazem ele ser especial. Refogue os ingredientes da sopa em temperatura média e, se quiser, adicione um fio de azeite cru no prato antes de servir. Esse gesto simples preserva o que tem de mais valioso nele. Comenta aqui embaixo com a palavra sopa, se você já conhecia pelo menos um desses ingredientes e os benefícios deles. Eu leio todos os comentários e quero saber o que você já sabia antes desse vídeo. Então, como fica a sopa na prática? É simples. Em uma panela, coloque um fio de azeite extra virgem e leve ao fogo médio. Adicione 3 dentes de alho amassados e esperados por pelo menos 10 minutos antes de usar, mais meia cebola roxa picada fina. Refogue devagar por uns 3 minutos. Adicione 2 tomates maduros picados. Deixe cozinhar até desmanchar bem. Acrescente água ou caldo de legumes, as verduras e legumes que você preferir. E deixe cozinhar até tudo ficar macio. No final, mais um fio de azeite cru, sal com moderação e pronto. Essa combinação pode ser feita de formas diferentes. Com abóbora, com cenoura, com folhas verdes, com feijão, com grão de bico. O que não muda são os 4 elementos centrais: alho, cebola roxa, tomate cozido e azeite extra virgem. Esses 4 fazem o trabalho. O resto é sabor e preferência pessoal. Eu vou te dizer algo que eu acredito de verdade depois de mais de 2 décadas cuidando de pessoas. O corpo humano tem uma capacidade de recuperação que a gente frequentemente subestima. Ele não precisa de medicamentos caros para tudo. Ele precisa de consistência. Precisa que você apareça todos os dias com escolhas que fazem sentido para ele. Uma sopa por dia não é pouca coisa. É uma declaração diária de que você está do lado do seu próprio corpo, não contra ele. Os meus pacientes que adotaram esse hábito não viraram atletas, não fizeram dieta radical. Muitos continuaram com os remédios que já tomavam, mas eles adicionaram esse aliado à rotina. E os exames de 6 meses depois contaram uma história diferente da de 6 meses antes. Pressão mais estável. Inflamação mais controlada. LDL com tendência de queda. Esses não são números pequenos. São a diferença entre um coração que aguenta e um coração que cede. O conhecimento que você tem agora é o mesmo que eu dou aos meus pacientes em uma consulta particular. Use isso. Coloque em prática hoje. E lembra que saúde não é um destino que você chega um dia. É uma direção que você escolhe a cada refeição. Seu corpo é a única casa onde você vai morar a vida inteira. Cuide dela como ela merece. Eu sou o Dr. Paulo e te vejo no próximo vídeo.